Bem-vindos novamente aos vídeos sobre JavaScript. Estamos ainda na fase inicial a tentar perceber como é que o JavaScript se encaixa nos ficheiros HTML. Ora, vamos aqui muito rapidamente falar sobre aquilo que são os JavaScript Statements, isto é, como é que se fazem as declarações ou como é que se constroem expressões de JavaScript. O JavaScript foi beber algumas instruções ou alguma sintaxe da linguagem C, mas coisas relativamente simples, ok? O JavaScript normalmente é uma sequência de declarações que são executadas pelo browser, ok? Portanto, nós estamos, quando criamos aqui código de JavaScript, estamos genericamente a dar instruções ao nosso browser. Por exemplo, se eu coloco aqui script, e agora script, ok? E coloco novamente aqui o document.write, este texto é fruto do JavaScript, ok? Reparem o que é que vai acontecer agora. Eu vou executar e depois aparece aqui o texto em HTML e o texto que é fruto do JavaScript. Ora, aspectos importantes a ter em conta relativamente à forma como se escreve JavaScript. O primeiro aspecto fundamental a ter em conta é exatamente este. Cada declaração, cada instrução de JavaScript pretende ser um comando para o browser, isto é uma instrução dada ao browser para ele executar uma determinada funcionalidade, ok? Neste caso foi escrever no nosso browser, na nossa página, o texto que aqui aparece dentro deste espaço. Todas as declarações, ou expressões, ou como lhe quiserem chamar, de JavaScript são separadas por um ponto e vírgula, ok? Aqui está o ponto e vírgula no final. Isto significa que se eu quiser imediatamente a seguir colocar document.write outra frase e agora refrescar o meu documento, ok? Nada apareceu, porque eu tenho aqui um erro de introdução, document, ok, agora sim, vamos aqui executar, cá está outra frase aqui colocada. Como podem reparar, eu vou sempre colocar um ponto e vírgula no final de cada declaração. Se eu colocar aqui este texto na mesma linha, não há problema, a execução é exatamente igual. Outro aspecto importante é a questão dos espaços, ok? E quando eu falo dos espaços, isso significa que o JavaScript não é sensível a espaços extras. Isto é, se eu, por exemplo, colocar aqui este espaço, o que vai acontecer na prática é exatamente a mesma coisa, portanto não há qualquer espécie de erro, ok? O mesmo vai acontecer quando nós estudarmos aqui variáveis. Eu vou apenas dar aqui um exemplo, por exemplo, var name ou var nome é igual a João. Isto significa a mesma coisa que ter, por exemplo, var nome igual a João. E, portanto, não há qualquer espécie de erro apresentado pelo JavaScript relativamente aos espaços entre as instruções. Aproveitando o facto que nós definimos aqui uma variável, e depois iremos ter a ocasião de ver como é que se definem variáveis, já nos vídeos que vêm aí a seguir, há que relembrar também, ou sublinhar, que o JavaScript é case sensitive. Isto é uma qualidade das linguagens de programação serem ou não case sensitives. Neste caso é. O que é que isso significa? Significa que ter uma variável nome não é a mesma coisa que ter a variável nome. Ok? Porque estamos aqui a utilizar, neste caso, uma letra maiúscula no N. Ok? Então, nome, para o JavaScript escrito desta forma, está exatamente a referir-se a duas variáveis completamente diferentes. É evidente que se eu escrever aqui document com letra maiúscula, o que vai acontecer é que automaticamente há aqui um erro de JavaScript, ok? Ele não reconhece document com letra maiúscula, só document com letra minúscula. E, portanto, é esse o conceito de case sensitive. Existe ainda também a possibilidade de nós podermos quebrar código, isto é, vamos imaginar que tínhamos aqui uma linha de código muito comprida e queríamos quebrar esta linha, por exemplo. Ora, nós podemos fazê-lo utilizando para isso uma
slash bar, isto é, uma barra deste tipo e depois passando o texto para a linha de baixo, ok? Vamos ver o que é que acontece. Reparem, nada de especial aconteceu, uma vez que isto é perfeitamente possível, ok? Não é muito comum ver este tipo de utilização, mas aqui fica então a deixa, o facto de nós podermos quebrar o código desta forma. Para finalizar, falar sobre algo que diz respeito aos blocos de código. O que é um bloco de código? Eu vou criar aqui uma função que nós iremos ter a ocasião de explorar. Eu vou chamar-lhe function primeira. Os blocos de código são as declarações que ficam inseridas entre as chavetas, ok? As chavetas que normalmente podem ser, há quem goste de colocar as chavetas desta forma, eu particularmente gosto de as colocar cada uma na sua linha, enfim, é por uma questão de leitura, não tem qualquer implicação na performance nem na execução do código. E aquilo que se chama um bloco de código é exatamente o espaço que existe entre estas duas chavetas. E nós iremos ver, durante o estudo do JavaScript, que existem diferentes estruturas da linguagem JavaScript que exigem a definição de um bloco de código. Elas permitem essencialmente, ou melhor, estes blocos de código permitem agrupar instruções ou declarações do JavaScript. Quer dizer que dentro deste bloco todas as instruções que eu lá colocar só irão funcionar se este bloco for ativado, que neste caso se esta função for chamada, ok? Eles são sempre definidos com uma chaveta aberta e depois o fecho da chaveta, ok? E o propósito é essencialmente este, é executar as instruções todas como se tratassem de um grupo. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre isto dos blocos de código. Depois iremos ver na prática onde é que eles surgem durante a exploração dos nossos vídeos sobre esta linguagem.